A comissão que investiga a atuação dos movimentos sociais no campo foi encerrada sem um relatório final, apesar dos indícios de irregularidades. Documentos revelam que organizações não governamentais teriam direcionado doações, inclusive de órgãos internacionais, para promover invasões de terra. O volume de dinheiro transferido para o Brasil é impressionante. Mais de $1 bilhão ou 2,5 bilhões de reais. De acordo com este procurador, requisitado para auxiliar os trabalhos da comissão, há fortes indícios de que boa parte desse dinheiro foi direcionada para invasões de terra. As transferências são legais, né? São destinadas legalmente. O problema é o uso ilegal com essa finalidade, que não pode uma entidade estrangeira e governos estrangeiros interferirem nas políticas públicas brasileiras. Esse outro documento mostra que a Agência Católica para o Desenvolvimento, com sede na Inglaterra, transfere para o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, entre 2000 e 2002, $70 mil. No plano de aplicação dos recursos, o CIMI destina 40 mil para retomadas. Este delegado da Polícia Federal, também requisitado para auxiliar a CPI, explica que retomadas são invasões de terras. Eles chamam de retomada de áreas indígenas, que na realidade, criminalmente, seria esbulho possessório. Invasão de áreas particulares, que já estão, inclusive, com tituladas há mais de 30 anos. Estão querendo impedir é porque tem uma coisa para se achar. E nós estamos muito perto de poder achar o destino de tudo isso, os beneficiários de tudo isso, pessoas que estão se beneficiando de forma imprópria de tudo isso. Então a CPI, ela precisa continuar, precisa ser finalizada. O Instituto Socioambiental, ligado à defesa dos interesses indígenas, é uma das entidades investigadas pela CPI que receberam dinheiro do Fundo da Amazônia, administrado pelo BNDES. Como mostra esse documento, o ISA recebeu R$12 milhões do fundo em 2016 para a elaboração de planos de gestão territorial em comunidades indígenas nas bacias dos rios Negro e Xingu, na Amazônia. De acordo com a CPI, o dinheiro estaria sendo usado para financiar laudos fraudulentos. Promovem, motivam e manipulam as demarcações e os pedidos de demarcações, principalmente se baseando na manipulação dos laudos antropológicos. Diante das evidências, a CPI autorizou a quebra de sigilo de várias entidades que receberam dinheiro do exterior, entre elas o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e o ISA, o Instituto Socioambiental. Mas essas entidades e alguns parlamentares recorreram ao Supremo contra a medida. Nós fomos interrompidos, primeiro, por uma saraivada de mandados de segurança. Essas entidades entraram com 8 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski, no recesso, concedeu liminar em 6 ou 7 deles, 6 deles, e aí nós ficamos impedidos de aprofundar o conhecimento sobre o uso e as transferências desses recursos. A comissão encerrou os trabalhos na semana passada, mas o presidente e o relator ainda insistem para que a CPI seja prorrogada por mais 3 meses, porque ainda há muitas denúncias para investigar. Morto que faz Pronaf há 8 anos, morto, criança com 2 anos que tem 18 a 20 lotes da reforma agrária. Querem mais? Áreas ambientais completamente devastadas, com um caminhão do INCRA e a carreta de tora da madeireira carregando do lado. Quando a área não tem mais uma madeira que preste, aí o IBAMA multa o INCRA e tudo continua na mesma coisa. O INCRA não tem serra. Quem cortou aquela mata toda tem nome, sobrenome, tem gente por trás disso tudo, e é isso que nós estamos apurando. Se eu fosse presidente da República, extinguiria a FUNAI pela sua incompetência e pela sua improbidade. Até laudos antropológicos falsos nós temos provas para acostar. Eu quero que me permitam mostrar, porque a imprensa tem feito uma ótica unilateral, que me permitam mostrar 2 minutos de um vídeo naquele telão, e peço a todas as pessoas que estão aqui, principalmente a imprensa, que prestem atenção ao vídeo. Solta aqui, tá perdendo meu braço, ó. Solta aqui, companheiro. Pra que você fez comigo? Pra quê?
os cortes de facão no couro cabeludo do proprietário de míseros 30 hectares depois de uma vida inteira de policial aposentado. Pode parar. É suficiente para que nós impactemos. 3 policiais meus, eu digo meus pelo sentimento possessivo, foram chacinados pelos índios. Não há justiça para eles e há para os brasileiros brancos. Eu escutei do doutor Elito que tem que ter brasileiros e não brasileiros índios e brasileiros brancos. Tem que ter brasileiros. Não está sendo aplicada a lei. Não podemos aceitar ONGs nem CIMI incitando. Aqui não ouvi ninguém falar de CIMI. Eu sou católico e o CIMI é um braço fascista da Igreja Católica, que incita lá no meu estado invasões, e temos 80. E mais, a FUNAI está reconhecendo índios do Paraguai que andavam no Chaco como brasileiros nas fronteiras do nosso estado. Lá nesta área onde querem demarcar 39 novas aldeias, não se sabe onde quereriam demarcá-las, tem 8.000 agricultores familiares. Algumas dessas aldeias vão se localizar onde estão. Então vão tirar o indígena para tirar o agricultor familiar, vão levar o agricultor familiar de 3, 4, 5, 7 hectares para onde? É burrice demais. E vamos resolver o problema. Chega de invasão. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas, como provavelmente os produtores rurais terão na defesa da sua propriedade rural, como diz a Constituição. Vai acontecer isto, ministros. Agradeço ao ministro e vamos resolver hoje, ministro. Temos solução. É por grana, parar de invasão, e quando o índio não cumprir a lei, ele é brasileiro também. Quando o branco não cumprir a lei, ele é brasileiro também, e façamos com que a lei valha e que nós possamos dizer, nós somos um país soberano. Não são Jeans Moros da vida que vêm ditar regra no nosso país. Vamos ser brasileiros, sejamos poloneses, alemães, italianos, todos. Aqui somos brasileiros. Vamos ditar as nossas regras, vamos conduzir o nosso país e o nosso estado. E lá no estado de Mato Grosso do Sul, como dizem alguns, quando me vem exasperado, tem um governador que faz valer a lei. E vai, a partir de agora, fazer valer a dura lex, porque eu não vou ter mais nenhum policial meu chacinado como foi. Encerro as palavras. Eu vou pedir à comissão, à assessoria, que passe o vídeo, que foi a motivação da convocação do senhor Aristides nessa casa. Pelo seu governo, pela senhora dar um sinal de que a reforma agrária no governo Dilma Rousseff não morreu. Portanto, a reforma agrária está viva. E a bancada da bala no Congresso Nacional, vocês sabem que é forte. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG
É os movimentos sociais do campo que vão... Se não pudermos ouvir, eu repito a passagem, a manifestação. Vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles. Volume, por favor. Eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vídeo oficial da NBR. Aliás, uma rede sustentada com dinheiro público. Deputado Marcon, o senhor tem a palavra por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Saudar aqui os parlamentares, saudar meu companheiro Aristide, que é da luta em defesa dos pequenos, dos pobres, daqueles que mais precisam. E, Aristide, estou muito orgulhoso porque tu vem da mesma luta que eu vim, que é da Pastoral da Juventude, organizando o jovem no meio rural. Antes do PT chegar ao governo, ele tinha um apoio internacional monstruoso. É Jorge Soros, é Fundação Rockefeller, é Fundação MacArthur, etc. Toda essa gente dando dinheiro para a esquerda nacional. Não é brincadeira. Eles tinham dinheiro da Igreja Católica, porque o pessoal da teologia da libertação se infiltrou na Igreja Católica, dominou tudo, e fazia dessas entidades católicas fornecedoras de dinheiro para o PT, para o MST, etc, etc. Então, antes deles chegar ao governo e ter o dinheiro do governo à sua disposição, eles já tinham muito mais dinheiro do que qualquer oposição possível no Brasil. E por isso que eu estou dizendo, antes do PT estar no poder, ele já tinha poder na escala internacional. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT. Sério? E eu era fruto da teologia da libertação, do sindicalismo. Eu devo reconhecer que o PT é fruto de uma militância sindical ideológica, não é? É aquele grupo dissidente, é o marxista heterodoxo, mas aquele grupo tido, o grupo de Sorbonne, o grupo intelectual mais a teologia da libertação. Esses grupos se uniram e montaram o PT. Tudo bem, foram unânimes, foram uniformes na crítica, contundentes. Quando eles chegaram ao poder, eu posso garantir que é o mais vistoso desastre administrativo já visto no Brasil. Quando Maria Teresa, Santa Maria Teresa, veio fundar as casas da congregação dela no Brasil, a primeira casa foi Salvador. Cardeal Avelar Brandão pediu, lá nos Alagados. Ela disse, eu levo, eminência. Eu me lembro dessa história direitinho, mas eu só peço uma coisa. Bote para cuidar da gente um padre que não venha falar em teologia da libertação, nem em questão social. Bote um padre que venha rezar com a gente. Ou seja, bote um padre.
Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Vejam bem. Ela queria um padre que desse o que o padre sabe dar. E pode dar com competência. Deus. Na palavra, nos santos mistérios, nos sacramentos. É falsa a desculpa de padre ativista, metido em política, com atividades sociais de direita ou de esquerda, com a desculpa esfarrapada de que isso é um serviço ao povo de Deus. Mentira. Não é este o serviço que o rebanho espera de seus sacerdotes. Não é este. A palavra do Senhor é clara: instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. A Deus. Diante das evidências, a CPI autorizou a quebra de sigilo de várias entidades que receberam dinheiro do exterior. Entre elas, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e o ISA, o Instituto Socioambiental. Mas essas entidades e alguns parlamentares recorreram ao Supremo contra a medida. Nós fomos interrompidos, primeiro, por uma saraivada de mandados de segurança. Essas entidades entraram com 8 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal e o ministro Lewandowski, no recesso, concedeu liminar em 6 ou 7 deles, 6 deles, e aí nós ficamos impedidos de aprofundar o conhecimento sobre o uso e as transferências. Estão querendo impedir é porque tem uma coisa para se achar. E nós estamos muito perto de poder achar o destino de tudo isso, os beneficiários de tudo isso, pessoas que estão se beneficiando de forma imprópria de tudo isso. Então a CPI, ela precisa continuar. Não está sendo aplicada a lei. Não podemos aceitar ONGs nem CIMI incitando. Aqui não ouvi ninguém falar de CIMI. Eu sou católico. E o CIMI é um braço fascista da Igreja Católica, que incita lá no meu estado invasões. E temos 80.